Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Eu recebi uma carta aqui de um inscrito que conta a história do avô dele. Que é assim: o meu avô, em 1937, ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Então, a luta aconteceu em Xangai, que envolveu muitos soldados, milhares, quase 1 milhão de um lado e 1 milhão do outro. Então era uma guerra, foi uma das guerras mais sangrentas da, 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 da época. E o que aconteceu? O meu avô, ele, na época jovem, né? Que hoje ele já não está mais entre nós. Mas ele contava muito isso. Que ele foi ferido. Ele foi ferido por estilhaço na perna direita. E mancava muito devido ao ferimento. Foi um projeto de uma granada, coisa assim. E o que acontecia? Ele mancava muito e muitas vezes não tinha quase como... Era difícil para ele acompanhar o ritmo do pelotão, dos soldados lá. E mancava muito e em um determinado local lá, nas ruínas, ele parou para descansar. O pessoal levantou e deixou ele para trás. Ele ficou, bem dizer, perdido. Quando ele levantou, que ele andou um bom tempo entre as ruínas lá e lugares, aí encontrou uma pessoa que ia ajudar ele, quis ajudar ele. A perna dele estava machucada, sangrando, aquela coisa toda, e ele foi receber essa ajuda. Só que a mulher que ajudou ele morava lá no meio das ruínas lá. Foi ajudar ele, eles não falavam a mesma língua. A dificuldade era essa. Ele só apontou o local da perna que estava machucada e a pessoa também já foi ajudar sem saber falar a língua dele. E o que aconteceu? Ela morava ali, naqueles escombros, ruínas ali, e essa mulher era jovem também, estava perdida, a família perdeu a família num bombardeio, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Ela começou a ajudar ele, e ele se perdeu do batalhão. Ninguém sabe que quando caiu uma bomba, muitas pessoas morriam ali na hora, ficavam feridas, e o batalhão continuava. Não tinha como carregar todo mundo ferido, às vezes carregava alguns, né? Contava ele. Aí nesses acontecidos aí, é onde ele ficou para trás. E essa mulher começou a cuidar dele, só com gestos, dava comida para ele, ou o que tinha para comer também. Às vezes tinha muito nabo, essas coisas, né? Verdura assim, era pouca coisa. Como de carne, nem pensar, que não existia isso lá. Pelo menos no momento lá na época, lá não tinha. Então matava-se a fome do jeito mais difícil mesmo. E às vezes nem tinha como matar a fome, não tinha nada para comer. E essa mulher, essa jovem moça, começou a ajudar ele. E ele olhou para ela assim, viu, ficou muito agradecido pela ajuda. E nasceu ali um grande amor dele por ela. E ele não sabia como ia fazer para proteger ele e proteger ela. E foi passando, até que os anos passaram ali, ela cuidando dele, ele sarou, logicamente, sarou, a perna sarou, e a guerra acabou. A guerra acabou. É onde eles puderam ser resgatados, né? Ele podia andar até a civilização sem correr o risco de ser alvo, né? De soldados. Que aqueles outros soldados lá que estavam lá, quem morreu, né, infelizmente foi enterrado, se caso foi enterrado. E aqueles que estavam vivos voltaram para
para suas cidades e países, né? E ele lá com muito custo foi resgatado, ele e ela. Quando ficou sabendo da, 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 da nacionalidade dela, ela era, ela era, como é que é o nome lá? Judia. E ele chinês. Eu acho assim meio difícil essa união, né? E ela estava perdida lá e ele perdido, mas aí um ajudou o outro sem saber quem era quem. E ele se apaixonou por ela. E ela, com muito custo, também se apaixonou por ele, que parece que ela não admitia, assim, era uma coisa assim meio estranha entre eles, mas o agradecimento da ajuda foi o que prevaleceu, né? E o que aconteceu? Ela também quis ficar com ele. E foram pro consulado lá das províncias lá, do local, né? Chegaram até Tóquio, essas coisas todas, né? Só que teve muitas passagens lá que até chegar onde poderiam ser reconhecidos a nacionalidade de ambos. Aí eles falaram pra ela lá, ele conta, que se ela queria voltar pra terra dela e ele pra terra dele, pro país de cada um, né? Aí ele entendeu, porque lá tinha uma pessoa que falava a língua dele. Aí ele falou que queria ficar com ela. Queria ficar com ela. E passou algum tempo até que eles como é que fala? Admitiram, não é admitiram que fala não, mas consentiram que eles ficassem juntos. Foram gerados documentos, aquela coisa toda, papéis para livre trânsito, aquela coisa toda. Na época muito burocrática, muitíssimo burocrática, porque senão eles não podiam pegar nem sequer uma condução para passar de uma aldeia para outra, uma província para outra, não podia. Se não tivesse um papel de livre acesso, né? Livre trânsito. E foi isso. Aí depois de muitos anos que passou lá, ele veio embora pro Brasil. Constituiu família com ela. E ela veio junto, né? E passou muitos anos ele contando essa história pra gente. Ela já falava já o português, né? Primeiro aprendeu a falar o chinês, depois o português. E vieram aqui para Liberdade. Liberdade é um bairro que existe em São Paulo, onde tem uma colônia japonesa. Lá tem vários, né? Japoneses, chineses, coreanos, asiáticos ali, a concentração muito grande. Nós aqui temos muita ensinamento da Ásia inteira, do japoneses, chineses, tudo. Então você passa por várias pessoas assim e sabe que o japonês, chinês, coreano, né? Tem muitas pessoas aqui de várias localidades longe aqui. E meu avô, na época, constituiu família e veio morar aqui, trabalhando muito, trabalhando, e formou nós tudo, né? Teve aqui 6 filhos, né? E, como diz, venceu na vida. Ele dizia que não tinha saudade nenhuma da guerra. A guerra não serve para nada, dizia ele. Não serve para nada, serve para destruir lares e acabar com os corações e a esperança de cada povo. Eu não sei para que, dizia ele, eu não sei para que existe a guerra, porque quem faz essa guerra é que deveria ir para a guerra. Não chamar pessoas que não tem nada a ver com aquela guerra para ir morrer no lugar das pessoas que fizeram a guerra. Então é um negócio assim meio que errado. As pessoas não podem ir para a guerra assim, ser chamado para ir e ser obrigado a ir. Tem que ter livre-arbítrio. Não foi eu que fiz a guerra,
Então não vou. Não tem nada a ver com isso, então não vou. Deveria ser mais ou menos assim. Mas, na época, quando ele foi chamado, não tinha isso, né? Era obrigado. E ele comentava, antes de nos deixar, depois de 88 anos entre nós, ele comentava que a pior coisa não é a guerra, é o que ela deixa depois. Muitas vezes não deixa nada, não tem ganhador de lado nenhum, só tem perdedores que perdem família, perdem entes queridos, perde, né? Perde casa, acaba com tudo. A guerra só serve para acabar com as coisas. E ele comentava comigo que hoje eu era muito ligado a ele. Eu era um dos netos que mais tinha mais contato com ele. Lembro que até pouco tempo eu aqui andava com ele pelas ruas da Liberdade. Ele cumprimentava, conhecia, tinha uma mente muito prodigiosa, era muito nítida. E ele gostava de cumprimentar, tomava o seu chá todo dia no mesmo lugar. Eu não vou fazer propaganda do local porque não tem essa necessidade. Mas o caminhar dele era sempre o mesmo. E tomava o chá dele, as ervas. E assim ele viveu a vida dele. Mas eu tinha certeza que as lembranças que ele trazia no peito, ali no seu coração, não era fácil. Não era fácil. Não era fácil. Era muito triste lembrar do acontecido. E a esposa dele morreu depois, que eles eram quase da mesma idade, ele estava com mais ou menos uns 21 anos, e ele trouxe ela. E ela faleceu depois uns 3 anos que ele faleceu. E foi um casal assim, fantástico, né? Porque eu era muito ligado a ele, era muito puxa-saco dele, mas foi um avô que eu tive assim, e uma avó. Ali não tinha, a cultura deles era muito fantástica, muito fantástica. Não tinha discussão de valores, tinha assim a valorização de valores. Um não criticava o outro, nunca vi nada disso, nem entre casais, nem entre filhos né, e os netos. Pelo contrário, ajudava. Tem que fazer isso, e assim, e só incentivava. Era um tratamento de incentivo. E o respeito, fantástico, um respeito. O que eu aprendi com meus avós e pais é respeitar o próximo. Tudo, respeito. É uma das maiores heranças que a gente tem, que recebe de pais e avós, que eu aprendi, é o respeito. Você respeita, que você vai ser respeitado. E bem diferente do que está hoje, infelizmente. Mas a herança que eu recebi é o que conta. É o que conta, realmente é o que conta. Então é isso aí. Isso é um relato que eu recebi de um jovem, ali morador da Liberdade, em São Paulo, que conta essa passagem aí do avô. E que ele traz lembranças e recordações do avô e da avó até hoje, até os dias de hoje. Foi assim que guarda e não vai esquecer. E quando ele puder passar para os filhos dele, ele vai passar os ensinamentos que recebeu do avô. Não importa a guerra que o avô viveu, não importa que não deixou mágoas assim para passar para frente só as mágoas, não. É pelo contrário. É com o sofrimento que apurou mais os sentimentos, né, e os valores. Certinho? Dê um like pra gente aí. Vamos ajudar esse canal a crescer, que tem muita história ainda. Certinho? Até mais. Tchau, tchau.